Lembro-me do momento exato em que meu marido, Kenneth, deu seu último suspiro. 17 de novembro de 2018, anos atrás, 23 horas e 12 minutos. Os sons dos monitores no quarto do hospital diminuíram e, alguns segundos depois, fiquei atordoada e em silêncio. 52 anos juntos terminaram com uma respiração interrompida. A enfermeira disse algo reconfortante para mim, mas suas palavras passaram por mim como uma peneira. Fiquei sentada ao lado da cama dele por mais 2 horas até que os enfermeiros viessem para levar o corpo. Um corpo, não o corpo de Kenneth. O corpo. Eu tinha 71 anos na época e pensei que minha vida também estava acabando. De certa forma, estava. Catirill City, nossa cidade, não havia mudado muito ao longo das décadas. As mesmas ruas elegantes ladeadas por plátanos. As mesmas casas vitorianas, pintadas e remendadas, mas ainda mantendo sua dignidade. Kenneth e eu nos mudamos para cá em 1980, quando ele conseguiu um emprego como engenheiro em uma fábrica local. Eu já trabalhava como contador e rapidamente encontrei uma posição na Arcurus Construction. Nossa casa na Waukegan Avenue, térrea, com uma ampla varanda e um pequeno jardim, testemunhou nossas vidas, as alegrias, as tristezas, o nascimento do nosso filho, seu crescimento. Kenneth pretendia fazer uma ampliação quando o Rio nasceu, mas continuou adiando. E então Rio cresceu e foi para a faculdade. Agora, esta casa parece grande demais para mim. 5 cômodos onde meus passos ecoam. Depois do funeral de Kenneth, Rio sugeriu que eu vendesse a casa e me mudasse para um apartamento ou até mesmo para uma casa de repouso, é claro, para não precisar limpar e cuidar do jardim. Recusei. Cada canto aqui guarda memórias, e o quintal está cheio de rosas que Kenneth e eu plantamos no primeiro ano em que moramos aqui. Trabalhei na Arcurus Construction por quase 30 anos, chegando ao cargo de contador-chefe. A empresa estava crescendo, absorvendo pequenas empreiteiras e abrindo filiais em cidades vizinhas. Em 2010, quando completei 63 anos, me aposentei formalmente, mas continuei como consultor. Alguns anos depois, fui abordado por proprietários de pequenas empresas com um pedido para realizar a contabilidade delas. Agora, tenho 3 clientes regulares, uma oficina mecânica, uma confeitaria e uma empresa de paisagismo. Trabalho remotamente, indo até eles apenas uma vez por mês para conciliar documentos. Kenneth às vezes brincava que eu não sabia descansar, mas eu adoro este trabalho. Os números nítidos, os saldos conciliados, a clareza absoluta de débito e crédito. Num mundo em que tudo muda constantemente, a contabilidade continua a ser uma ilha de estabilidade. Além disso, proporciona-me uma renda extra. Embora Kenneth e eu tenhamos muitas economias, sempre vivemos modestamente, poupando para a velhice. Rio, o nosso único filho, não herdou nem o meu gosto por números nem a perspicácia do pai na engenharia. Na escola, estudou na média, frequentou a faculdade local para se especializar em administração de empresas, mas não concluiu o curso. Abandonou o curso no segundo ano, decidindo que a teoria não lhe interessava. Conseguiu um emprego num armazém como operador de empilhadora e depois tornou-se encarregado. Kenneth ficou decepcionado. Ele esperava que o filho seguisse seus passos ou, pelo menos, conseguisse um diploma universitário completo. Eu estava mais preocupado com a vida pessoal de Rio. Ele trocava de mulher como uma luva, não conseguia se estabelecer. Kenneth e eu já tínhamos nos conformado com a ideia de que nunca teríamos netos quando, de repente, aos 32 anos, Rio anunciou que ia se casar. Eu não gostava de Perry Brookwood, a mulher que ele havia escolhido. Ela era alta, magra, com lábios finos, que ela constantemente empurrava para cima como se avaliasse tudo ao seu redor e encontrasse defeitos. Em nosso primeiro encontro, ela deu uma olhada em nossa casa, minhas roupas, a mesa posta, e claramente não ficou satisfeita. O casamento foi modesto na prefeitura, seguido de uma pequena recepção em um restaurante. Kenneth reclamou dos preços, mas insisti que pagássemos tudo. Rio tinha acabado de pegar um financiamento para um carro e mal conseguia se sustentar. Um ano depois do casamento, Austin, nosso neto, nasceu. O menino herdou a carranca da mãe, mas, tirando isso, era uma cópia exata do pequeno Rio, o mesmo cabelo ralo e cor de trigo, o mesmo queixo teimoso. Perry havia largado o emprego na loja de roupas, determinada a se dedicar à criação do filho. Pelo menos era o que ela dizia. Na verdade,
Austin passava a maior parte do tempo com uma babá que morava com ele, enquanto Perry se encontrava com amigos em cafés ou ia às compras. 3 anos atrás, em 2022, Hugh e Perry decidiram comprar uma casa. Antes disso, eles haviam alugado um apartamento em um prédio novo nos arredores da cidade, uma reforma cara e moderna, mas Perry ainda o considerava um lugar temporário. Ela queria uma casa própria com gramado na frente e um quintal para churrascos. Eles encontraram uma opção adequada em um bairro nobre, uma casa de 2 andares, 4 quartos, garagem para 2 carros e uma pequena piscina. O preço, é claro, era apropriado. Hugh, sendo apenas um capataz em um armazém, não podia contar com uma hipoteca dessas. Além disso, ele não tinha o melhor histórico de crédito, alguns inadimplentes em empréstimos estudantis, além daquele financiamento de carro, que ele havia refinanciado 2 vezes. E foi então que eles vieram até mim, não me pedindo, mas me colocando em uma situação difícil para ser fiador da hipoteca deles. Mãe, é só uma formalidade, disse Hugh, sentado à mesa da minha cozinha, girando uma xícara de chá nas mãos. O banco exige garantias adicionais. Você percebe que tem um histórico de crédito perfeito, uma poupança decente. Não precisa pagar nada. Só assinar os papéis. Perry sentou-se ao meu lado, sem tocar no chá, olhando para o relógio, mostrando-me que tinha coisas melhores para fazer do que ficar sentada na minha cozinha. Kenneth ainda estava vivo, mas estava muito doente, câncer de pulmão em estágio 4. Ele estava sentado em sua cadeira na sala de estar, cansado de mais uma rodada de quimioterapia, e conseguia ouvir a conversa. Elizabeth, ele me chamou enquanto eu acompanhava Hugh e Perry até a porta, não faça isso. Estou com um mau pressentimento. Mas eu não dei ouvidos. Hugh era nosso único filho, e sempre foi difícil para mim dizer não a ele. Assinei todos os papéis necessários sem nem entrar em detalhes. Afinal, eu era contadora com 30 anos de experiência, e documentos financeiros não deveriam ser um problema para mim. Mas, na época, todos os meus pensamentos estavam em Kenneth, no tratamento dele, em quanto tempo ainda tínhamos juntos. Hugh e Perry compraram uma casa e se mudaram. No começo, Perry até nos convidou para visitá-la para mostrar os móveis novos, para nos mostrar como ela havia organizado o quarto do bebê de Austin. Kenneth tinha dificuldade para se locomover, então viajei sozinha. A casa era realmente linda, mas, na minha opinião, era chique demais para uma família com uma renda tão modesta. Minha vida naqueles meses se transformou em idas intermináveis a hospitais, consultas médicas, procedimentos, medicamentos. Kenneth estava desaparecendo diante dos meus olhos, e nenhum tratamento experimental conseguia deter a doença. Hugh aparecia uma vez por semana, geralmente sem Perry e Austin. O bebê tem alergia. Ele não pode ficar em casa com uma pessoa doente, disse ela. Fingi acreditar. E então Kenneth morreu, e o mundo parou por um tempo. Hugh se encarregou dos preparativos do funeral, e eu lhe fiquei grata por isso. Perry permaneceu impassível durante a cerimônia fúnebre, sem derramar uma lágrima, embora ela e Kenneth nunca tivessem sido próximos. 6 meses se passaram. Eu estava aos poucos retomando minha vida, trabalhando com meus clientes novamente, ocasionalmente encontrando meus antigos colegas da Arcurus para almoçar. Um desses dias, eu tinha acabado de revisar o relatório trimestral da loja de doces. O telefone tocou. Mãe, a voz de Hugh soava tensa, posso ir aí? Preciso falar com você. Ele chegou 1 hora depois, sozinho, sem Perry. Parecia magro, com olheiras. Fui demitido, disse ele assim que entrou. A empresa está fechando nosso depósito e transferindo todas as operações para um estado vizinho, onde os impostos são mais baixos. Ofereci-lhe chá e sentei-o à mesa. Hugh tamborilou os dedos nervosamente no tampo da mesa. Estamos com problemas com a hipoteca, mãe. Estou procurando emprego há 2 meses, mas nada adequado. Todos estão oferecendo metade do meu salário, e a prestação da casa é alta. Você sabe disso. Eu sabia, $32.000 por ano, quase $3.000 por mês. É uma quantia exorbitante para uma família de renda média. Perry poderia conseguir um emprego, sugeri cautelosamente. Hugh balançou a cabeça. Ela diz que Austin precisa da mãe por perto. Além disso, ela teria que pagar quase o mesmo valor que pudesse ganhar por uma babá.
Nós dois sabíamos que eram desculpas. Perry não queria trabalhar, só isso. Mãe, Hugh olhou para mim, com um misto de vergonha e esperança nos olhos. Você poderia nos ajudar com as prestações? Pelo menos temporariamente, até eu conseguir um emprego de verdade. O banco já havia emitido um aviso de inadimplência, e eles poderiam começar a executar a hipoteca da casa em alguns meses. Olhei para o meu filho, um homem de 37 anos, pai de família. E vi nele o mesmo garoto indeciso que sempre buscava a saída mais fácil, que abandonava a faculdade porque era muito difícil, que trocava de emprego assim que eles exigiam mais esforço. Claro que ajudo, eu disse. De quanto você precisa? 3.000 por mês. Não vai demorar muito, eu prometo. Já estou na fase final de entrevista com uma empresa. Assenti. Não era uma quantia impossível para mim. Kenneth e eu tínhamos muitas economias sobrando, além de eu ter uma aposentadoria e uma renda da contabilidade. Sim, $3.000 por mês era substancial, mas não crucial para o meu orçamento. Tudo bem, eu disse. Transferirei o dinheiro para sua conta no primeiro dia. Hugh me abraçou e garantiu que seriam 3 ou 4 meses, no máximo. Eu não acreditei, é claro, mas fiquei quieta. Afinal, este é meu filho, meu sangue, e eu sou a fiadora da hipoteca deles. Se eles não conseguirem arcar com as parcelas, eu também estarei em apuros. Assim começou este período da minha vida em que eu estava, de fato, sustentando a família do meu filho adulto, pensando que era uma medida temporária. Como eu estava enganado. Faz 10 meses desde o dia em que comecei a pagar a hipoteca de Hugh e Perry. É final de fevereiro do lado de fora da minha janela. Os galhos do bordo do lado de fora da minha janela estão cobertos com os primeiros brotos inchados. Amanhã começa como de costume. Acordo às 6h30, preparo uma xícara de café e assisto ao noticiário no meu tablet. Os extratos trimestrais de Jenkins, o dono da oficina mecânica, vencem hoje. Então, vai ser um dia agitado. Abro o aplicativo do banco, verifico minhas contas e percebo que o pagamento automático da hipoteca de Hugh foi efetuado com segurança, $3.000 por mês. No início, não dei muita importância. 3 a 4 meses, como Hugh havia prometido, não pareciam grande coisa. Além disso, eu tinha condições financeiras, uma aposentadoria, mais honorários para meus clientes, mais economias. Eu tinha uma reserva financeira com a qual muitos só poderiam sonhar. Aos 78 anos, eu não planejava viajar pelo mundo nem comprar um carro novo. Mas Hugh nunca encontrou um emprego bem remunerado. 3 meses depois da nossa conversa, ele conseguiu um emprego como operador em outro depósito, mas por quase metade do salário. Quando perguntei cautelosamente se ele conseguiria arcar com a hipoteca sozinho, ele acenou com as mãos. Mãe, é só temporário. Estou em liberdade condicional. Depois, o salário vai aumentar. Além disso, acumulamos outras dívidas dos meses em que não trabalhei, cartões de crédito, contas de serviços públicos. Só mais uma ajudinha, por favor. E continuei pagando, mês após mês. Às vezes, eu achava que estava fazendo um desserviço a eles, ensinando-os a serem independentes, criando a ilusão de que sempre poderiam contar com a mãe. Mas então pensei no pequeno Austin, meu único neto, e a ideia de ele perder a casa era insuportável. Num dia quente de abril, decidi passar por lá sem avisar. Eu quase perdi meu neto e tinha feito uma torta caseira de maçã e canela, do jeito que Hugh gosta. Enquanto dirigia até a casa deles, notei um SUV novinho em folha na entrada, um Ford Explorer prata, ainda brilhante, com adesivos de concessionária no vidro traseiro. Estacionei atrás dele, peguei a torta e fui para a porta da frente. Perry abriu. A irritação transpareceu em seu rosto, mas ela rapidamente esboçou um sorriso. Elizabeth, que surpresa! Não esperávamos visitas. Eu estava só de passagem, então pensei em dar uma passada. Fiz a torta favorita do Hugh, eu disse. Ela se afastou relutantemente para me deixar entrar. Austin estava brincando na sala de estar, um menino de 6 anos com uma cabeleira loira, ocupado construindo algo com um kit de construção. Ele olhou para cima, me viu e exclamou alegremente: "Vovó!" Inclinei-me para abraçá-lo e notei que o brinquedo era novo, um conjunto enorme com muitas peças, a julgar pela caixa, custava pelo menos $200. "Olha o que meu pai comprou para mim",
Austin apontou para a caixa. Tem 1000 peças. É muito bonito. Sorri. Onde está o papai? Ele está na garagem consertando o carro novo, respondeu Perry. Quer um café? Assenti e fui para a cozinha. Notei algumas outras coisas novas no caminho, uma TV de tela plana enorme na sala, um sofá novo, obviamente de couro caro. Vejo que você fez uma reforma, eu disse, colocando a torta na mesa. Perry deu de ombros. Você precisa se virar. O sofá velho era terrivelmente desconfortável. E a TV, bem, foi um presente de Natal dos meus pais. Não mencionei que tinha visto o sofá antigo deles, que era um sofá decente, muito mais novo do que o que eu tinha em casa. E que os pais de Perry, até onde eu sabia, eram de classe média e dificilmente poderiam pagar um presente tão generoso. Hugh entrou, limpando as mãos com um pano. Mãe, o que a senhora está fazendo aqui? Ele me abraçou, e eu pude sentir o cheiro familiar da colônia dele, a cara que eu tinha dado a ele no aniversário passado. Pensei em passar aqui para ver como você estava. Vejo que você tem um carro novo, eu disse. Hugh estava visivelmente envergonhado. Sim, eu precisava comprar um. O antigo estava uma bagunça, e eu precisava ir trabalhar. Seu carro velho tinha apenas 5 anos e, da última vez que o vi, estava em perfeitas condições. Como você conseguiu comprar um carro desses? Perguntei, tentando manter a voz neutra. Fizemos um empréstimo, interrompeu Perry. Foi um bom negócio, e a concessionária ofereceu um bom desconto na troca do carro antigo. Não disse nada. Um novo empréstimo quando eles mal conseguem pagar a hipoteca, quando estou pagando o aluguel deles para que não percam o teto sobre suas cabeças. Tomamos café, comemos torta, Hugh falando sobre seu trabalho, Perry falando sobre as novas aulas que ela matriculou Austin. Ele faz natação 2 vezes por semana, futebol, e também começamos aulas de música, piano. Ele claramente tem jeito para isso, disse ela. Eu sabia quanto custavam essas aulas em Catiriu City. Não é barato, especialmente quando você soma tudo. E o jardim de infância? Perguntei. O Austin ainda frequenta o mesmo? Não, nós o mudamos para o Acridge, disse Perry com um toque de orgulho. É uma escola particular de idiomas. Eles até ensinam mandarim a partir dos 4 anos. O Acridge era a pré-escola mais cara da cidade. Lembrei-me do folheto que Perry me mostrou uma vez, $25.000 por ano para o programa de pré-escola. Como você paga por tudo isso? Eu não suportava fazer uma pergunta direta. Houve uma pausa constrangedora na sala. Hugh olhou para sua xícara, e Perry deu um sorriso tenso. Nós nos viramos. Estamos economizando para outra coisa. Não estava claro em que exatamente eles estavam economizando: um carro novo, clubes caros, jardim de infância particular, móveis novos, e eles ainda não conseguiam pagar a hipoteca sozinhos. Fiquei com eles por mais 1 hora, brinquei com o Austin, ajudei-o a construir uma torre com um kit de construção. Ele era um menino maravilhoso, curioso, gentil, com um sorriso aberto. Pena que não nos víamos muito. O Perry vivia dando desculpas para eu não ir. E quando eu sugeria que eles passassem por lá, eles sempre tinham outros planos. Enquanto eu ia embora, dei outra olhada no novo Ford. Talvez eu estivesse sendo duro demais com eles. Talvez o carro fosse realmente necessário para o trabalho do Hugh, mas algo dentro de mim me dizia que eu estava apenas sendo usado. Os meses seguintes passaram em ritmo normal. Trabalhei com clientes, ocasionalmente me encontrava com minhas amigas e, no primeiro dia, transferia dinheiro para a conta de Hugh. Às vezes, ele ligava para me agradecer. Na maioria das vezes, esquecia. Em junho, Perry postou nas redes sociais fotos das férias em família nas montanhas. Eles alugaram um chalé para o fim de semana, andando de mountain bike e assando churrasco. Hugh, Perry e Austin sorriam para a câmera com a deslumbrante paisagem montanhosa ao fundo. Eu conhecia esses lugares. Kenneth e eu já tínhamos viajado para lá uma vez. Os aluguéis de chalés tinham preços decentes, especialmente na temporada. Não comentei nem perguntei nada. Afinal, era a vida deles, a escolha de como gastar o dinheiro. Mas o verme da dúvida me corroía cada vez mais. Em julho, Hugh me ligou de passagem para me dizer que precisavam de ajuda extra.
Mãe, tivemos uma despesa inesperada. Perry teve que voar para a casa dos pais. O pai dela estava hospitalizado. As passagens só de ida custaram quase $800, e Austin precisa de uma cirurgia nas adenoides, que o seguro não cobre. Transferi outros $2.000 para ele sem fazer perguntas. Se o pai de Perry estivesse realmente doente e meu neto precisasse de cirurgia, como eu poderia dizer não? Uma semana depois, novas fotos apareceram na mesma rede social. Perry e suas amigas em um hotel spa com taças de champanhe, vestindo roupões brancos. A geolocalização indicava um resort caro a 2 horas de Cathedral City. Nenhuma palavra sobre um pai doente ou uma viagem para visitar seus pais. Algo estremeceu dentro de mim. Sentei-me diante da tela do meu computador, olhando para aquelas fotos, e senti uma onda de raiva crescer em mim como não sentia há anos. Eles mentiram para mim, me usaram, extorquiram dinheiro sob falsos pretextos, brincando com meus sentimentos. Em agosto, exatamente um ano depois de eu ter começado a pagar a hipoteca deles, decidi ter uma conversa franca com o Hugh. Convidei-o para almoçar, especificamente quando Perry deveria estar em sua aula de yoga, sobre a qual ela também havia postado nas redes sociais. Hugh chegou sozinho, como eu havia pedido. Ele parecia tenso, como se estivesse antecipando uma conversa desagradável. Preparei o assado favorito dele e uma torta de maçã. Almoçamos, conversando sobre o tempo, sobre o trabalho, sobre Austin. Então, enquanto servia o chá, finalmente toquei no assunto que estava me incomodando. Hugh, eu queria falar sobre a sua situação financeira. Ele ficou visivelmente tenso, mas assentiu. Claro, mãe. Faz um ano que comecei a ajudar você com a hipoteca. Você disse que seria temporário, por 3 ou 4 meses. Mas as coisas mudaram. O salário não é o que eu esperava, e as despesas. Eu vi suas despesas, o interrompi. Um carro novo, férias nas montanhas, uma creche particular para Austin, um fim de semana de spa para Perry. Hugh corou. Mãe, você não entende. O carro era uma necessidade. O antigo vivia quebrando. E a creche era um investimento no futuro de Austin. Quanto a férias, todo mundo tem direito a um pouco de diversão, certo? Tem, concordei. Mas não às custas dos outros. Estou te ajudando a pagar o aluguel para você não acabar na rua, e você está gastando dinheiro com coisas que não são exatamente essenciais. Nós vamos pagar tudo de volta. Hugh me olhou nos olhos com a mesma expressão que costumava me dar quando era criança, prometendo corrigir uma prova de matemática ruim. Assim que eu for promovido. Quando será isso? Perguntei. E por que Perry não pode ir trabalhar? Austin já está na escola a maior parte do dia. Ela está procurando algo adequado, respondeu Hugh, incerto. O mercado de trabalho está difícil agora, e com as qualificações dela. Ela tem bacharelado em comunicação, pelo que me lembro, e experiência no varejo. Você não consegue encontrar trabalho? Hugh ficou em silêncio, mexendo na colher de chá. Não posso continuar pagando sua hipoteca indefinidamente, disse eu gentilmente. Tenho 78 anos, Hugh. Sim, tenho economias, mas preciso pensar no meu futuro, nas despesas médicas, que provavelmente só aumentarão. Mãe, por favor, ele finalmente olhou para mim. Só mais um pouquinho. Já conversamos com a Perry sobre ela procurar emprego mais ativamente, e eu estou na fila para uma promoção. Só nos dê um tempinho a mais. Suspirei. Tudo isso eu já tinha ouvido antes. Ok, eu disse depois de uma pausa. Vou continuar ajudando por mais 3 meses, mas, nesse tempo, você tem que dar um jeito de se virar sozinha. Ou a Perry arruma um emprego, ou você vende o carro e compra algo mais barato, ou procura uma casa com uma hipoteca menor. Hugh se animou. Obrigado, mãe. Nós vamos nos virar. Eu prometo. 3 meses e seremos completamente independentes. Concordei, mas por dentro sentia que essa promessa, assim como as anteriores, continuaria por cumprir. E assim foi. 3 meses se passaram. Perry não tinha encontrado emprego, ou melhor, nem estava procurando, a julgar pelo fato de não parar de postar fotos de suas compras e reuniões com as amigas. Hugh não foi promovido. Eles não venderam o carro e eu continuei pagando a hipoteca deles.
Toda vez que eu tentava tocar no assunto, Hugh dava desculpas e Perry me acusava de ganância. Elizabeth, você é uma mulher solteira com uma boa aposentadoria e economias. Para que precisa de todo esse dinheiro? Você nem tem hobbies caros, e nós somos uma família. Estamos criando um filho. Ele precisa de melhores condições de educação. Mordi a língua para não responder asperamente. Afinal, ela era mãe do meu único neto. Mas cada conversa desse tipo deixava um resíduo amargo. Em novembro, Perry postou fotos novamente, ela, Hugh e Austin em uma estação de esqui, novos equipamentos, um instrutor, um chalé de luxo. A legenda dizia: melhor fim de semana de todos. Finalmente consegui tirar férias em família. Fiquei olhando para aquelas fotos por um longo tempo, os rostos felizes da minha família, as jaquetas caras, os esquis novos. E pensei no fato de que, naquele exato momento, eu estava olhando para o meu orçamento, imaginando se conseguiria consertar o telhado com vazamento na minha varanda ou se teria que adiar até a primavera. Foi quando percebi que não estava apenas sendo usada. Eu era vista como um caixa eletrônico que deveria mantê-los confortáveis enquanto aproveitavam todos os prazeres da vida, e que nenhuma conversa ajudaria. Eles prometiam, davam desculpas, me acusavam de ganância, mas nada mudava. Eu não era uma mãe e avó querida para eles, mas apenas uma fonte de financiamento, e isso estava partindo meu coração. O início de dezembro em Catirill City é sempre especial. A cidade se transforma, guirlandas nas árvores da Main Street, guirlandas de Natal nas portas, vitrines decoradas com carinho especial. Kenneth e eu adorávamos passear pela cidade à noite ultimamente, admirando as luzes, indo à pequena cafeteria na esquina da Maple Street, onde serviam lattes de gengibre e canela. Agora, caminho sozinho. Às vezes, vejo Marjorie, minha amiga de longa data e ex-colega da Arcurus Construction, mas ela fez uma cirurgia no quadril recentemente e está com dificuldades para se locomover. Então, na maior parte do tempo, apenas perambulo pelas ruas conhecidas, observando a agitação ao meu redor, as famílias jovens escolhendo árvores, as crianças boquiabertas com as decorações de Natal. O Natal sempre me pareceu um feriado em família. Mesmo depois da morte de Kenneth, tentei reunir Hugh, Perry e Austin à mesa. Preparei o jantar tradicional, peru com molho de cranberry, purê de batatas, torta de abóbora, dei presentes, especialmente encantada com a alegria do meu neto quando ele desembrulhou outra caixa. O Natal não tinha sido assim nos últimos 2 anos. No ano retrasado, eles só vieram por 1 hora. Perry explicou que tinham combinado de jantar com os pais dela. No ano passado, eles nem vieram, alegando o resfriado de Austin. Levei os presentes para a casa deles, mas nem fui convidada para entrar. Perry pegou os pacotes na porta, agradeceu-me com a voz superficial e bateu a porta antes que eu pudesse ver meu neto. Este ano, decidi fazer as coisas de forma diferente. Se a montanha não for para Muhammad, passei quase 2 semanas escolhendo presentes. Para Austin, um tablet novo que ele queria há tempos, com aplicativos de desenho e jogos educativos. Para Hugh, um relógio de pulso caro, estiloso e sólido, que vi na vitrine de uma joalheria. Para Perry, um conjunto de cosméticos premium que ela mencionou em uma conversa com uma amiga. Sim, às vezes eu olhava a página dela nas redes sociais. Me arrependo. Não foram presentes baratos. O valor total foi de quase $3.000, o mesmo valor que eu pagava a eles todo mês pela hipoteca, mas eu queria fazê-los felizes, mostrar que eu não estava pensando neles apenas no contexto de auxílio financeiro, que eu simplesmente os amo e queria fazer parte da vida deles. No dia 13 de dezembro, embrulhei todos os presentes com muito carinho, coloquei-os numa sacola grande e liguei para o Rio para saber quando poderia passar por lá. Mãe, não é uma boa hora, sua voz soou distante. Temos uma pequena emergência no trabalho antes das férias, e o Perry está ocupado com a peça de Natal do Austin na escola. Eu entendo, querida, mas eu gostaria de levar seus presentes e talvez conversar sobre os planos de Natal. Estava pensando em você vir jantar na minha casa no dia 24, como costumava fazer. Deixa que eu te ligo mais tarde, ok? Tenho que ir a uma reunião. Ele desligou antes que eu terminasse de ouvir. Suspirei e guardei o telefone. Típico do Rio, evitando conversas desconfortáveis, adiando decisões. Sempre foi assim, desde que ele era criança. Ele só retornou 3 dias depois, e isso depois que eu o lembrei por mensagem.
Desculpe, mãe. Tenho andado tão ocupada. Você perguntou sobre o Natal. Sim, eu queria te convidar para jantar, e tenho alguns presentes prontos para você. Gostaria de deixá-los com antecedência. Quanto aos presentes, você pode deixá-los qualquer dia. Quase sempre estamos em casa à noite. E sobre o Natal, deixe-me falar com o Perry e te ligo de volta. Tudo bem, eu disse. Pelo menos ele não disse não de imediato, o que foi bom. No dia seguinte, decidi não esperar o telefonema e ir até lá pessoalmente com os presentes. Era domingo e eu tinha certeza de que encontraria a família inteira em casa. De fato, todos estavam lá. Rio brincava com guirlandas no quintal, decorando os arbustos em frente à casa. Perry e Austin penduravam brinquedos na enorme árvore de Natal na sala de estar, uma de verdade, a julgar pelo cheiro de agulhas de pinheiro que enchia a casa. Vovó, Austin correu até mim assim que cruzei a porta. Olha a nossa árvore. O papai diz que é a maior do bairro. Abracei meu neto, inalando o cheiro do seu cabelo, do shampoo com aroma de maçã e de algo sutilmente infantil e limpo. É uma árvore linda, concordei. E como você a decora lindamente. Perry assentiu para mim, mas não se aproximou para me abraçar. Ela continuou pendurando os brinquedos, caros, obviamente novos, no mesmo estilo, vermelho e dourado. Trouxe presentes para você, eu disse, colocando a sacola perto da árvore. Você pode abri-los no dia de Natal ou antes, como quiser. Obrigada, Elizabeth. Perry finalmente desviou o olhar da árvore. É muita gentileza sua. Não havia gratidão real em sua voz, mas sim uma polidez formal. Estou acostumada com esse tom. Austin pulou para o pacote. Posso ver o que tem aí dentro? Agora não, querido, Perry o interrompeu. Presentes são abertos no Natal. É tradição. Na verdade, sorri, não me importo se o Austin abrir o presente agora. Gostaria de ver a reação dele. Perry apertou os lábios, mas não discutiu. Austin gritou de alegria enquanto começava a desempacotar a caixa contendo o tablet. Seus olhos se arregalaram ao ver o conteúdo. Nossa, tipo, era exatamente isso que eu queria, com caneta e tudo. Obrigada, vovó. Ele correu para me abraçar, e senti meu coração esquentar. Momentos como esse valiam a pena. Perry olhou para a caixa, e uma expressão passou pelo seu rosto que eu não consegui decifrar, inveja ou aborrecimento. Isso é muito generoso, Elizabeth, disse ela. Mas Austin e eu tínhamos combinado que ele só receberia o tablet depois do fim do ano letivo, se tirasse boas notas. Ah, desculpe, eu disse, realmente envergonhada. Eu não sabia. Ryu não tinha mencionado. Tudo bem, interveio Ryu, que acabava de chegar da rua. Austin está indo bem o suficiente. Ele merece o prêmio. Perry lançou-lhe um olhar de desaprovação, mas não disse nada. Austin já estava ligando seu tablet, remexendo-se impacientemente no sofá. E o Natal? Perguntei, mudando de assunto. Ryu disse que vocês combinariam se poderiam vir jantar na minha casa no dia 24. Houve uma pausa. Ryu e Perry trocaram olhares. Na verdade, começou Ryu, incerto, já fizemos planos. Que planos? Senti algo se apertar dentro de mim. Decidimos comemorar o Natal em casa este ano, respondeu Perry no lugar do marido. Só com a nossa família. Austin já tem idade para criar suas próprias tradições. Eu poderia ir, sugeri. Preparo o jantar como sempre. Não, Elizabeth, Perry balançou a cabeça, a voz endurecida. Você não está convidada para o Natal. Queremos passá-lo só com a nossa família. Senti aquelas palavras fisicamente, como um tapa na cara. Você não está convidada, apenas com a sua família. Como se eu fosse uma estranha, não uma mãe e avó. O que Perry quer dizer, Ryu apressou-se a intervir ao ver minha expressão, é que gostaríamos de organizar tudo nós mesmos desta vez. Veja bem, nos últimos anos, sempre nos adaptamos aos planos de outras pessoas, sejam os seus ou os dos pais de Perry. E agora queremos fazer as nossas próprias coisas. Entendo, respondi baixinho, embora não entendesse nada. Como eu poderia excluir minha avó de uma festa de família?
Como você pode falar sobre sua família sem incluir sua mãe e sua avó? Por que não nos encontramos no dia seguinte? Sugeriu Ryu. No dia 25, passamos na sua casa para tomar chá. Assenti, mas eu estava fervendo por dentro. Chá. Como um conhecido distante que precisava de uma visita de cortesia. Claro, estarei esperando. O resto da visita transcorreu em um clima tenso. Perry passou a maior parte do tempo na cozinha, batendo os pratos mais alto do que o necessário. Ryu, sem jeito, tentou manter a conversa, perguntando sobre minha saúde, meu trabalho, meus planos para as férias. Só Austin ficou genuinamente feliz em me ver, mostrando que já havia desenhado em seu novo tablet. Ao sair, dei mais uma olhada na árvore de Natal deles, enorme, perfeitamente decorada, como uma foto de revista. E pensei que minha pequena árvore artificial, aquela que Kenneth e eu havíamos comprado nos anos 80, talvez tivesse que ser feita sozinha este ano. Em casa, sentei-me à mesa da cozinha e fiquei olhando pela janela por um longo tempo para o crepúsculo que se adensava. Você não é convidado para o Natal depois de tudo que fiz por eles. Depois de todo o dinheiro que doei para que pudessem morar em sua linda casa, dirigir seu carro novo, passar férias nas montanhas. Eu me sentia usado e descartado, como um item indesejado, uma ferramenta para sacar dinheiro do caixa eletrônico. Era isso que eu era para eles. E agora, quando se tratava da verdadeira intimidade familiar, do feriado, eu era deixado de lado. Algo se rompeu dentro de mim naquele momento. Um último fio que me prendia à imagem de uma mãe carinhosa que perdoa e compreende. No dia seguinte, liguei para o Ryu. Ele não atendeu. Deixei um recado pedindo para ele me retornar. Ele não atendeu. Um dia depois, liguei novamente. Desta vez, ele atendeu, mas sua voz soou como se ele estivesse desconfortável falando comigo. Mãe, estou muito ocupado agora. É urgente? Eu queria falar sobre o que Perry disse sobre o Natal. Ah, isso, ele suspirou. Olha, não leve para o lado pessoal. Perry pode ser um pouco dura às vezes. Sabe, ela não queria te machucar. Mas ela fez isso, Ryu. E você nem me defendeu. Mãe, é só um feriado. Combinamos que iríamos à sua casa no dia 25. Não se trata do feriado, eu tentava encontrar as palavras. Trata-se de atitude. Estou te ajudando financeiramente há quase um ano. Pago sua casa para que você possa viver confortavelmente. E aí o Perry me diz que eu não faço parte da sua família. Ela não disse isso, e o ficou indignado. Você está sendo dramático. Você não foi convidado para o Natal. Queremos passá-lo só com a nossa família. Essas são as palavras diretas dela, Ryu. Se eu não faço parte da sua família, o que eu sou? Mãe, vamos lá. Estou no trabalho. Não tenho tempo para isso. Sinceramente, Ryu, senti um nó na garganta. Você e Perry apreciam a minha ajuda, ou é algo que vocês não dão valor? Claro que sim, ele parecia irritado. Mas isso não significa que você pode ditar como vivemos ou como passamos as férias. Não estou ditando nada. Só quero fazer parte da vida do meu filho e do meu neto. Você é, mas nós temos nossas próprias vidas, você sabe, nossa própria família. E a hipoteca? Perguntei sem rodeios. Isso também faz parte da sua vida? Mãe, sua voz ficou fria. Se for demais para você nos ajudar, é só dizer. Encontraremos outra maneira de resolver este problema. Como que? Não sei. Poderíamos refinanciar o empréstimo ou encontrar uma casa mais barata. Você vem dizendo isso há um ano e nada muda. É porque o mercado está difícil, ele praticamente gritava. Você acha que eu gosto de te pedir dinheiro todo mês? A julgar pela facilidade que você faz parecer? Sim. Houve uma pausa. Eu podia ouvir sua respiração ofegante. Sabe de uma coisa, mãe? Vamos terminar essa conversa. Você obviamente não está no clima, e eu também não. Conversaremos quando ambos nos acalmarmos. E ele desligou sem esperar pela minha resposta. Fiquei ali sentado, com o telefone na mão, sentindo uma onda de amargura e raiva crescendo dentro de mim. Ele nem sequer se desculpou pelo que Perry dissera.
Nem tentou entender como eu estava me sentindo. Tudo se resumia a dinheiro. Se é um fardo para você nos ajudar. Naquele momento, tomei uma decisão. Fria, calculista, talvez até cruel. Mas senti que era a única maneira de contatá-los, de mostrar-lhes a realidade. Abri meu aplicativo bancário e cancelei o pagamento automático da hipoteca que deveria sair no dia 1º de janeiro, depois bloqueei a possibilidade de débito em minha conta, limitando o valor. Eu sabia aonde isso ia dar. Rio e Peri já tinham dívidas de empréstimos inadimplentes antes de eu começar a ajudar. Outra, especialmente uma grande, poderia ser a gota d'água para o banco. Eles poderiam iniciar um processo de execução hipotecária. E então? Mas naquele momento, eu não me importava. Deixe-os sentir como é não ter apoio. Deixe-os perceber que você não pode tratar uma pessoa como um caixa eletrônico e depois expulsá-la da sua vida. Você não está convidado para o Natal. Essas palavras soaram como um julgamento na minha cabeça. E minha resposta foi simples: e você não está convidado para a minha carteira. Fechei o aplicativo e desliguei o celular. Havia um vazio dentro de mim. Eu sabia que provavelmente estava cometendo um erro que custaria ao meu filho e à família dele um teto sobre suas cabeças. Mas, depois de meses de humilhação, mentiras e negligência, a minha paciência transbordou. Afinal, eu era apenas humana, cansada, solitária e muito, muito magoada. Janeiro em Cadrill City foi excepcionalmente frio. A neve, uma visitante rara em nossa terra, caiu 2 vezes, cobrindo as ruas com um manto branco por dias. Eu adoro neve. Ela me lembra da minha infância em Minnesota, onde os invernos eram reais, com montes de neve mais altos do que eu e padrões de geada nas janelas. Passei o Natal sozinha, preparei um peruzinho, abri uma garrafa de um bom vinho que Kenneth e eu estávamos guardando para uma ocasião especial. Olhei velhos álbuns de família, Rio quando criança, nossas viagens juntos, o último Natal com Kenneth. Foi triste, mas também tranquilo. Nenhum sorriso estranho, nenhuma falsa alegria com os presentes, nenhuma sensação de ser apenas um figurante naquela celebração da vida. No dia 25 de dezembro, Rio não ligou, não veio para o chá como prometido. Esperei o dia todo e fiz torta de canela, a favorita dele. À noite, ficou claro que ninguém apareceria. Enviei uma mensagem curta, esperando você para o chá, como combinado. Não houve resposta. No dia 26, liguei para mim mesma. Peri atendeu. Ah, eu Smith, disse ela, sem nem mesmo fingir calor. Rio não pode vir. Ele está ocupado com Austin. Você prometeu que passaria por aqui ontem, eu disse, tentando manter a voz neutra. Esperei o dia todo. Ah, desculpe. Esqueci. Tínhamos tanta coisa para fazer depois do Natal, os pais do Peri vindo, os amigos com os filhos. Então, havia tempo para todos, menos para mim. Entendo, eu disse. Como foi o Natal? Ah, foi ótimo. O Austin ficou encantado com os presentes. Você viu o tablet dele, e nós compramos uma bicicleta nova e um console de videogame para ele. Ele ficou feliz. Eu não disse nada. O console de videogame, a bicicleta nova, tudo custou muito dinheiro. Dinheiro que, segundo eles, não dava nem para a hipoteca. Você gostou do meu presente? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Ah, ainda não abrimos os presentes de adulto. Decidimos guardar para depois, quando estivermos mais calmos. Mentira. É mentira. Já vi fotos nas redes sociais, Peri com um cachecol novo de grife, que não é meu presente, e o com fones de ouvido. Eles também abriram os presentes há muito tempo. Só não se interessaram pelo meu. Diga ao Rio para me ligar quando estiver livre, eu disse, e desliguei sem esperar por uma resposta. Ele não retornou a ligação naquele dia nem no seguinte. No dia 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, recebi uma mensagem curta dele: Feliz Ano Novo, mãe. Desejando saúde e tudo de bom para o Ano Novo. Nenhuma menção à visita perdida, nenhum pedido de desculpas. E no dia 1º de janeiro, o pagamento normal da hipoteca não saiu da minha conta. Eu sabia disso porque verifiquei especificamente no aplicativo. O sistema mostrou que o pagamento automático havia sido cancelado no meu pedido.
Eu esperava uma resposta imediata, uma ligação, uma mensagem, talvez até uma visita. Mas nada aconteceu. Nem no dia 2 de janeiro, nem no dia 3, nem nos dias seguintes. Ou eles não perceberam que o dinheiro não havia chegado, ou decidiram que era algum erro temporário que se resolveria sozinho. A vida continuou. Eu continuei com meus afazeres, contabilidade de clientes, encontros com amigas, indo a concertos da orquestra sinfônica local. A neve derreteu, substituída por chuva congelante. Tentei não pensar em Hugh, Perry e Austin. Mas nem sempre funcionava, principalmente à noite, quando eu acordava e ficava deitada no escuro, me perguntando se tinha feito a coisa certa. Talvez eu devesse ter conversado com eles de novo, explicado como as palavras de Perry tinham me magoado. Mas eu sabia que era inútil. Conversamos muitas vezes antes, e nada havia mudado. Eles não davam a mínima para minha ajuda, e eu era um incômodo irritante em suas vidas perfeitas. Em meados de janeiro, notei que Perry tinha parado de postar fotos nas redes sociais. Ela costumava postar algo quase todos os dias: o café da manhã em família, as roupas novas de Austin, suas compras. Agora, sua conta estava silenciosa. Pensei que talvez eles tivessem percebido a falta de pagamento e estivessem tentando resolver o problema sozinhos. No dia 25 de janeiro, exatamente um mês após a visita frustrada ao chá, recebi a ligação. Eu estava terminando um relatório trimestral para a confeitaria e não atendi o telefone imediatamente. Quando atendi, ouvi a voz animada de Hugh. Mãe, finalmente, é a terceira vez que te ligo. Olá, Hugh, tentei falar calmamente. Eu estava trabalhando, então não ouvi o chamado. Mãe, estamos encrencados. Problemas sérios. Não disse nada, esperando que ele continuasse. O banco enviou um aviso sobre o início do processo de execução hipotecária, ele desabafou. Dizem que atrasamos 2 pagamentos seguidos e, dado o nosso histórico, eles têm o direito de tomar a casa. Então, eles também atrasaram o pagamento de fevereiro. Eu me perguntava com o que eles estavam contando que o dinheiro, de alguma forma, magicamente sairia da minha conta. De qualquer forma, verifiquei minha conta bancária, e Hugh continuou, com pânico na voz. Suas transferências pararam. A última foi em dezembro. Mãe, o que está acontecendo? Por que você parou de pagar? Você não tem ideia? Perguntei baixinho. O quê? Ele pareceu genuinamente confuso. Não sei. Estávamos contando com esse dinheiro, Hugh. Sabe, não podemos pagar a hipoteca sozinhos. Eu esperava que você viesse me ver no Natal também, pelo menos no dia 25, como prometido. Mas você não veio. Você nem ligou. É disso que se trata? Havia descrença em sua voz. Você parou de pagar a nossa hipoteca porque não paramos para tomar chá? Não, Hugh. Parei de pagar sua hipoteca porque sua esposa me disse na cara que eu não fazia parte da sua família. E você nem a contradisse. Mãe, foram só palavras. Não foi isso que o Perry quis dizer. O que ela quis dizer quando falou: você não está convidado para o Natal. Queremos passá-lo só com a nossa família? Ele gaguejou. Foi um momento tenso. Todos nós dizemos coisas que não queremos dizer. Mas você realmente não me convidou para o Natal, e não veio no dia 25 como prometeu. Então, não foram apenas palavras, foram suas ações. Mãe, não é hora de brigar, sua voz se transformou em um grito. Estamos sendo despejados da casa. Você entende? Poderíamos estar na rua. Não na rua, Hugh, no apartamento alugado como a maioria das pessoas da sua idade. Você fez isso de propósito? Havia choque em sua voz. Você parou de pagar de propósito para nos despejar? Suspirei. Parei de pagar porque percebi que eu era apenas uma fonte de dinheiro para você. Não uma mãe, não uma avó, mas um caixa eletrônico. E sabe de uma coisa? Caixas eletrônicos também às vezes dão problema. Mãe, estamos sendo despejados, gritou ele novamente. Nós? Seu filho, seu neto. Como você pode ser tão insensível? Como você pode ser tão insensível comigo? Perguntei. O ano inteiro,
você pegou meu dinheiro, viveu em luxo, comprou carros novos, foi a resorts e, quando chegou a hora do simples contato humano, de férias em família, você me deu as costas. Você não está convidado. Em meados de janeiro, notei que Perry tinha parado de postar fotos nas redes sociais. Ela costumava postar algo quase todos os dias: o café da manhã em família, as roupas novas de Austin, suas compras. Agora, sua conta estava silenciosa. Pensei que talvez eles tivessem percebido a falta de pagamento e estivessem tentando resolver o problema sozinhos. No dia 25 de janeiro, exatamente um mês após a visita frustrada ao chá, recebi a ligação. Eu estava terminando um relatório trimestral para a confeitaria e não atendi o telefone imediatamente. Quando atendi, ouvi a voz animada de Hugh. Mãe, finalmente, é a terceira vez que te ligo. Olá, Hugh, tentei falar calmamente. Eu estava trabalhando, então não ouvi o chamado. Mãe, estamos encrencados. Problemas sérios. Não disse nada, esperando que ele continuasse. O banco enviou um aviso sobre o início do processo de execução hipotecária, ele desabafou. Dizem que atrasamos 2 pagamentos seguidos e, dado o nosso histórico, eles têm o direito de tomar a casa. Então, eles também atrasaram o pagamento de fevereiro. Eu me perguntava com o que eles estavam contando que o dinheiro, de alguma forma, magicamente sairia da minha conta. De qualquer forma, verifiquei minha conta bancária, e o continuou, com pânico na voz. Suas transferências pararam. A última foi em dezembro. Mãe, o que está acontecendo? Por que você parou de pagar? Você não tem ideia? Perguntei baixinho. O quê? Ele pareceu genuinamente confuso. Não sei. Estávamos contando com esse dinheiro, Hugh. Sabe, não podemos pagar a hipoteca sozinhos. Eu esperava que você viesse me ver no Natal também, pelo menos no dia 25, como prometido. As mesmas promessas de um ano atrás, eu disse. Nada muda, você. Vai sim. Eu juro. Só nos dê outra chance. Fechei os olhos. Uma parte de mim queria desistir, transferir o dinheiro, resolver o problema deles. Afinal, este é meu filho, meu sangue, e Austin, meu neto favorito. Mas a outra parte, a mais racional, percebeu que seria apenas uma solução temporária. Em 1 ou 2 meses, as coisas voltariam ao normal. Eles não dariam valor à minha ajuda e continuariam a me manter à distância. Preciso pensar nisso, eu disse finalmente. Te ligo depois. Mãe, não temos tempo. O banco está nos dando 2 semanas para pagar a dívida, ou eles vão iniciar o processo de execução da hipoteca. Eu disse que te ligo depois, Hugh. Desliguei, sentindo minhas mãos tremerem. Tinha sido uma das conversas mais difíceis da minha vida. Nem 5 minutos depois, o telefone tocou novamente. Desta vez, era Perry. Como você pôde? Ela nem sequer disse oi. Como você pôde fazer isso com seu próprio filho? Olá, Perry, tentei manter a calma. Eu estava pensando no assunto. Não tem nada em que pensar, ela me interrompeu. Você precisa pagar essa dívida agora mesmo. A culpa é toda sua. Minha culpa? Minha compostura começou a evaporar. Não foi você quem me disse, você não está convidado para o Natal. Queremos passá-lo só com a nossa família? Meu Deus, você está fazendo isso de novo. Foi só um feriado. Foi um grande acontecimento. E agora estamos falando da nossa casa. Foi uma grande coisa para mim, Perry. Passei o Natal sozinha porque minha família decidiu que não precisava de mim. Dramatizando como sempre, ela bufou. Você tem 78 anos. Você deveria estar acostumado com crianças crescendo e vivendo suas próprias vidas. Claro, concordei. Mas geralmente filhos adultos não pedem aos pais idosos que paguem o aluguel. Você se ofereceu para ajudar, exclamou Perry. Ninguém te forçou a fazer nada. Sim, eu fiz isso, porque eu te amava e queria te ajudar na sua hora de necessidade. Mas eu não aceitei o apoio vitalício de uma família que nem me considera parte dela. Você está fazendo isso por despeito, havia raiva em sua voz. Você está se vingando de algum rancor imaginário.
Eles não são imaginários, Perry. São reais. E não se trata de vingança. Trata-se de eu finalmente perceber que você está me usando. Você só quer o meu dinheiro, não eu. Isso não é verdade, ela praticamente gritava. Austin te ama. Ryu te ama. Foi você quem estragou tudo com seus rancores e ressentimentos. Se o Ryu me ama, por que não veio me ver no Natal? Por que não me ligou? Por que nem se desculpou depois? Ele tinha coisas para fazer. Todos nós tínhamos coisas para fazer. Que negócio é mais importante que a família, Perry? Você não falou da importância da família quando se recusou a me convidar para a festa? Ela ficou em silêncio por um momento, depois mudou de tática. Olha, Elizabeth, eu sei que você está ofendida. Talvez eu tenha sido dura demais. Peço desculpas por isso, de verdade, mas estamos falando do bem-estar do seu neto. Você quer que o Austin fique sem teto, tenha que mudar de escola, perca amigos? Isso é um golpe baixo. Ela sabia exatamente o quanto eu amo Austin. Você não precisa ficar sem teto, eu disse. Você poderia alugar um apartamento ou vender seu carro novo e pagar a dívida. Ou, sei lá, talvez você devesse arrumar um emprego, afinal. Como você ousa? Perry se irritou novamente. Sou mãe. Estou criando uma criança. Isso também é um trabalho, sabia? Austin tem 6 anos agora. Ele fica na escola o dia todo. E você tem uma babá que o busca depois da escola. Então, não me venha com histórias sobre o trabalho duro da maternidade. Você só está com inveja, Perry deixou escapar. Você está com inveja porque Ryu e eu temos uma família feliz, e você é uma velha solitária. Senti algo dentro de mim finalmente se romper, o último elo que eu tinha com aquelas pessoas. Acho que este é o fim da nossa conversa, disse eu, friamente. Vou dizer ao Ryu que já tomei minha decisão. Não vou pagar sua dívida. Resolva seus problemas financeiros sozinho, como adultos devem fazer. Você vai se arrepender disso, gritou Perry. Você nunca mais verá o Austin, nunca mais. A decisão é sua, respondi. E isso só confirma que é minha. Desliguei o telefone. Minhas mãos tremiam e meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar do peito. Fui até a cozinha, me servi um copo d'água e bebi devagar. Então, sentei-me à mesa e olhei pela janela para os galhos nus do bordo balançando ao vento de fevereiro. Fiquei devastada, mas, ao mesmo tempo, uma estranha calma tomou conta de mim. Pela primeira vez em muito tempo, agi não como uma mãe que faria qualquer coisa pelo filho, mas como uma pessoa que respeita a si mesma e seus limites. Eles me chamaram de insensível, cruel, vingativo. Talvez eles tenham razão em algumas coisas, mas não foi cruel da parte deles me excluir do círculo familiar enquanto continuavam a me roubar o dinheiro? Não foi cruel esquecer a promessa de virem sem nem ligarem para se desculpar? Nos dias que se seguiram, o telefone fervilhava de ligações. Ryu, Perry, até números que eu não conhecia. Talvez tivessem pedido para amigos me ligarem. Não atendi. Precisava de tempo para me recompor, para solidificar minha decisão. No 5º dia após nossa conversa, a campainha tocou. Olhei pelo olho mágico e vi Ryu. Ele parecia abatido, com olheiras e o cabelo desgrenhado. Abri a porta. Mãe, ele deu um passo em minha direção, precisamos conversar. Deixei-o entrar em casa. Ele foi até a cozinha e sentou-se à mesa, a mesma mesa onde costumava fazer a lição de casa, tomar café da manhã antes da escola e conversar sobre suas primeiras paixões. O banco não é brincadeira, disse-lhe sem rodeios. Eles vão mesmo levar a casa se não pagarmos a dívida até o fim da semana. O que você planeja fazer? Perguntei, sentando-me em frente a ele. Eu não tenho esse dinheiro, mãe. 6.000 reais mais multas. Tentei um empréstimo, mas eles recusaram por causa do meu histórico de crédito ruim. Não adianta vender o carro, está a prazo, e vamos ganhar uma ninharia quando quitar. E a Perry, ela não consegue emprego. Ela tentou. Ele desviou o olhar, e eu percebi que era mentira. Mas, sem experiência, ela não foi contratada nos últimos anos. Ou estão oferecendo salários tão baixos que eles nem conseguem pagar uma babá.
Então a única saída sou eu, resumi novamente. Mãe, eu sei que você está chateada, e tem todo o direito de estar. O que fizemos com você foi errado, mas, por favor, não puna o Austin pelos nossos erros. Ele ama a casa dele, o quarto dele. Ele tem amigos na vizinhança. A escola dele é perto. Hugh, olhei-o diretamente nos olhos, você percebe que está me pedindo para começar a pagar sua hipoteca de novo? Não apenas para quitar as dívidas em atraso, mas para continuar pagando as parcelas mensais, porque eu sei que você não consegue se virar sozinho. Ele abaixou a cabeça. Vamos dar um jeito. Talvez possamos refinanciar o empréstimo com condições mais favoráveis. Ou quem sabe eu consiga um emprego com um salário melhor. As mesmas promessas, Hugh. Já faz um ano que ouço a mesma coisa. Mas desta vez vai ser diferente. Eu juro. A gente vai te ver todo fim de semana. A gente te liga todo dia. O Austin pode passar a noite aqui. E Perry, o que ela diria sobre isso? Ele está confuso. Ela está bem com isso. Ela percebe que estava errada. Ela tem? E ela me disse que eu nunca mais veria o Austin. Ela ficou furiosa. Sabe como ela tem um temperamento forte? Não foi isso que ela quis dizer. O que ela quis dizer, Hugh? O que ela quis dizer com todas essas coisas cruéis? Quando ela me exclui da sua família e ainda espera que eu pague suas contas. Ele ficou em silêncio, girando o saleiro nas mãos. Não vou pagar, Hugh, disse eu, suave, mas firmemente. Nem os atrasados, nem os pagamentos futuros. Esta história acabou. Mas o que vamos fazer? Havia lágrimas em seus olhos. Mãe, seremos despejados. Vamos acabar na rua. Não, não na rua. Você pode alugar um apartamento como milhões de pessoas fazem. Pode se mudar para uma casa menor com uma hipoteca mais acessível. Pode finalmente começar a viver de acordo com suas possibilidades, em vez de fingir ser rico às minhas custas. Você é mesmo tão cruel? Ele me olhou incrédulo. Você vai mesmo deixar seu único filho perder a casa? E você é mesmo tão cruel que deixou sua esposa dizer à sua mãe: você não foi convidado para o Natal e você não veio me ver? Você nem me ligou. Olhamos um para o outro do outro lado da mesa, e vi mais do que ressentimento ou decepção em seus olhos. Vi incompreensão. Ele realmente não entendia por que eu estava fazendo aquilo. Sinto muito, Hugh, eu disse finalmente. Mas você fez essa escolha quando decidiu que eu era boa o suficiente para pagar suas contas, mas não boa o suficiente para fazer parte da sua família. Ele se levantou, cambaleando como um bêbado. Você vai se arrepender disso, disse-ele baixinho. Quando perdermos a casa, quando Austin chorar à noite, lembrando do quarto dele, você vai se arrepender. Talvez, concordei. Mas você também vai se arrepender da maneira como tratou sua mãe, por não dar valor à minha ajuda, por não valorizar meus sentimentos. Ele se dirigiu para a porta. Virou-se na soleira. Sabe, papai tinha razão sobre você. Ele sempre dizia que por baixo daquela casca mole havia um núcleo de aço. Só que eu nunca imaginei que aquela vara fosse se voltar contra mim. Com essas palavras, ele saiu, batendo a porta com força. Fiquei sentada à mesa da cozinha, sentindo uma estranha mistura de dor e alívio. Dor porque meu único filho tinha acabado de sair de casa, possivelmente para sempre. Alívio porque finalmente fiz a coisa certa ao me proteger das pessoas que me usavam. Kenneth falava com frequência sobre minha barra de aço, sobre a força interior que me permitiu lidar com a situação, tomar decisões difíceis e seguir em frente quando os outros desistiram. Essa força me ajudou a superar a morte dele, me ajudou a construir uma nova vida sozinha. E agora estava me ajudando a defender minha dignidade, mesmo que o custo fosse a perda do relacionamento com meu filho. A primavera chega cedo em Cadrill City. Já no início de março, os bordos do lado de fora da minha janela estão cobertos de um verde suave, e os primeiros açafrões, roxos, amarelos, brancos, florescem no jardim. Adoro esta época do ano, uma época de renovação, frescor, novos começos. Mas este ano, a primavera trouxe mais do que flores e dias quentes. Trouxe o rompimento definitivo com meu filho e sua família.
Foi exatamente como o Rio previra. O banco não se interessou pela situação deles, e por que deveriam? Eles haviam acumulado muitas dívidas em atraso no último ano, e a interrupção dos pagamentos foi a gota d'água. Em 28 de fevereiro, eles receberam uma notificação oficial de despejo. Tinham que desocupar a casa até 15 de março. Rio não me informou nada. Ele parou de me contatar depois da última vez que o vi. Recebi uma ligação de Marjorie, uma velha amiga que morava no mesmo bairro que eles. Smith, querido, você sabe o que está acontecendo na casa do Rio? Sua voz soava preocupada. Um representante do banco esteve lá hoje com algum tipo de aviso oficial. Eu o vi entrar enquanto eu passeava com meu cachorro. Suspirei. Sim, Marjorie, eu sei. Eles estão com problemas com a hipoteca. Meu Deus, que pena. Uma casa tão linda, uma família tão maravilhosa. Ela não sabia de toda a história. Ela não sabia que eu era quem estava pagando a hipoteca deles no último ano, que eu era quem tinha parado de pagar depois que fui excluído do círculo familiar. Que pena, foi tudo o que eu disse. Talvez você possa ajudá-los, sugeriu Marjorie. Sei que você tem boas economias e sempre foi muito generoso com o Rio. Já ajudei antes, respondi. Não consigo mais fazer isso. Marjorie deve ter captado algo na minha voz, pois não insistiu no assunto. Conversamos mais um pouco sobre jardinagem, sobre o novo cachorro dela, sobre o concerto da orquestra sinfônica que iríamos juntos. Depois da conversa, fiquei sentado na minha cadeira por um longo tempo, olhando para a foto de Kenneth na lareira. O que ele diria sobre tudo isso? Aprovaria ou desaprovaria minha decisão? Kenneth sempre fora pragmático, mas também tinha um coração mole, especialmente quando se tratava de Rio. Você fez a coisa certa, eu quase conseguia ouvir sua voz. Você não pode deixar um homem sentar no seu pescoço, mesmo que seja seu próprio filho. No dia 12 de março, vi um caminhão de mudança em frente à casa deles. Eu não estava passando de propósito. Eu estava voltando de um cliente, e o trajeto me levou pelo bairro deles. 2 homens estavam transportando móveis e carregando caixas. Rio estava parado na entrada da garagem, observando o processo. Ele parecia magro, envelhecido. Diminui a velocidade do carro, mas não parei. Ele olhou para cima. Nossos olhares se encontraram por um instante, e vi um ódio tão puro e genuíno em seus olhos que estremeci. Meu filho nunca tinha me olhado daquele jeito antes. Passei dirigindo, sentindo meu coração apertar. Uma parte de mim queria parar, sair, abraçá-lo, dizer que tudo ficaria bem, que eu os ajudaria a encontrar um novo lugar para morar, que eu ainda o amava, acontecesse o que acontecesse. Mas a outra parte, a mais racional, sabia que era inútil. Pontes haviam sido quebradas, e não por mim. Uma semana depois, recebi um telefonema da mãe de Perry, Vivien. Nunca tínhamos sido particularmente próximas. Só nos víamos em eventos familiares, trocávamos gentilezas formais, mas agora sua voz soava hostil. Elizabeth, como você pôde? Como você pôde trazer seu próprio filho para isso? Eles agora moram em um apartamento minúsculo no bairro mais carente. Austin tem medo de sair de casa. Olá, Vivien, eu disse calmamente. Entendo sua preocupação, mas isso é entre mim e meu filho. Eles me contaram tudo, continuou ela, sem prestar atenção. Como você parou de pagar a hipoteca deles de repente, mesmo tendo prometido ajudar? Como você os abandonou à própria sorte por causa de um rancor mesquinho? Um pequeno ressentimento? Eu sentia minha raiva crescendo. Eles me tiraram da vida deles, Vivien. Sua filha disse na minha cara, você não foi convidada para o Natal. Queremos passá-lo só com a nossa família. E eu passei um ano pagando a hipoteca deles para que pudessem morar em uma casa que claramente não podiam pagar. E daí se eles não te convidaram para um feriado, ela bufou. Isso não é motivo para privá-los de um teto sobre suas cabeças. Eu não dei um teto para ninguém, Vivien. Só parei de pagar as contas dos outros, como qualquer pessoa normal faria. Eles são a sua família, exclamou ela. Você não percebe que a família é mais importante do que dinheiro? Foi isso que tentei dizer a todos no ano passado, mas eles não pareciam ver dessa forma. Você.
Ela estava engasgada de raiva. Sabe de uma coisa? Perry tem razão sobre você. Você é uma velha raivosa e vingativa que só pensa em si mesma. Se você ligou só para me insultar, Vivien, então acho que terminamos de conversar. Espera, ela mudou de tom. Olha, eu entendo que você esteja ofendido, mas pense no Austin. Não é culpa dele. Ele te ama. Ele sente sua falta. A menção ao meu neto me doeu o coração. Se o Austin sente minha falta, por que você não o traz para me visitar? Você sabe o estado em que ele está. Ele é orgulhoso demais para vir até você depois de tudo que aconteceu. Não estou orgulhoso o suficiente para ir até eles depois de tudo que me disseram, perguntei baixinho. Vivien suspirou. Elizabeth, eles estão numa situação desesperadora agora. Tiveram que vender quase todos os móveis para dar entrada no apartamento. Perry finalmente conseguiu um emprego como caixa no supermercado, mas o salário dela mal dá para comer. Hugh faz hora extra, mas mesmo assim, eles mal conseguem se sustentar. Eu não disse nada. O que eu poderia dizer? Que sentia pena deles? Sim, sentia pena, principalmente do Austin. Mas eu não podia deixá-los voltar à minha vida só para me usarem como caixa eletrônico novamente. Se você quer ajudá-los, Vivien, por que não paga o aluguel você mesma? Perguntei finalmente. O Robert e eu estamos aposentados. Sabe, não temos esse dinheiro todo. Então, você acha que eu deveria dar meu dinheiro a eles, mas não está pronto para fazer o mesmo. Ela não disse nada. Então, com mais reserva, disse: pense nisso, Elizabeth. Eles são sua família, não importa o que aconteça. Depois daquela conversa, não consegui me acalmar por um longo tempo. Me perguntei se tinha feito a coisa certa. Teria sido cruel demais com eles? Mas então me lembrei das palavras de Perry, do seu olhar de desprezo, da indiferença de Hugh aos meus sentimentos, e percebi que não tinha outra escolha. No final de março, recebi uma carta do meu advogado. Hugh estava me processando, alegando que eu havia quebrado meu compromisso verbal de pagar a hipoteca, resultando na perda da casa e em sofrimento moral. Ele exigia uma indenização no valor de $100.000. Fiquei chocado. Meu próprio filho estava me processando por dinheiro. Era a última coisa que eu esperava. Recorri ao meu conhecido de longa data, Leonard Ashe, um advogado experiente. Ele examinou os documentos e me tranquilizou. Elizabeth, este processo não tem perspectivas. Primeiro, você não tinha um acordo por escrito para pagar a hipoteca. Segundo, mesmo que houvesse um compromisso verbal, você o vem cumprindo há 1 ano, o que já excede qualquer expectativa razoável. Terceiro, seu filho é uma pessoa adulta, fisicamente capaz, que assumiu seu próprio compromisso com a hipoteca. Você não é responsável pelas decisões financeiras dele. Mas ele afirma que eu prometi a promessa de uma mãe de ajudar seu filho a superar uma situação difícil. Isso não é um contrato juridicamente vinculativo, Elizabeth. O tribunal entende isso. Além disso, há provas de que eles não economizaram muito dinheiro enquanto você os ajudava, carro novo, férias caras. Tudo será levado em consideração. Leonard estava certo. 1 mês depois, foi realizada uma audiência preliminar na qual o juiz efetivamente indeferiu o processo, aconselhando Hugh e seu advogado a não desperdiçarem tempo no tribunal com disputas familiares. Hugh parecia deprimido e irritado. Ele nem olhou na minha direção quando saímos do tribunal. E então chegou o verão, quente e seco, com o céu sem nuvens e o aroma do jasmim que eu havia plantado no jardim no ano passado. Continuei trabalhando com meus clientes, visitando amigos, indo a shows. A vida continuou, mas sem Hugh, Perry e Austin, havia um vazio que nada poderia preencher. Às vezes, ao passar pela escola do Austin, eu diminuía a velocidade, na esperança de ver sua cabeça loira entre as outras crianças. Mas nunca o vi, nem Hugh nem Perry. Era como se tivessem desaparecido da cidade. Soube por Marjorie que eles alugam um pequeno apartamento em Riveren, um bairro não muito rico de Cadrill City. Perry trabalha como caixa em um supermercado. Hugh ainda está no depósito, mas agora faz turnos dobrados. Eles parecem tão miseráveis quando os encontro na loja, disse Marjorie. Principalmente Perry. Ela está magra, pálida e seus olhos estão sempre cansados.
Assenti, mas não disse nada. Uma parte de mim simpatizava com eles. Ninguém merece uma vida tão difícil. Mas outra parte percebeu que era escolha deles viver além das suas possibilidades, dependendo da ajuda de outras pessoas. E quando essa ajuda acabou, eles tiveram que encarar a realidade. Em julho, recebi um cartão postal do Austin. Caligrafia infantil, letras irregulares, um desenho a lápis de cor, uma casa com uma chaminé, uma árvore, o sol. Querida vovó, sinto sua falta. Mamãe disse que você não tem aparecido muito ultimamente. Está tudo bem? Quero te mostrar meus novos desenhos. Com carinho, Austin. Segurei o cartão contra o peito, com os olhos marejados. Meu querido neto, tão cheio de amor e esperança. Às vezes, as escolhas dos adultos ecoam silenciosamente no mundo de uma criança. Ele não entendia por que a avó havia desaparecido repentinamente de sua vida. Respondi imediatamente. O mesmo cartão com um desenho, jardim, flores, banco. Querido Austin, também sinto muita sua falta. Não é verdade que não quero te ver. Sempre ficarei feliz em te ver. Você pode vir me visitar a qualquer hora, e eu adoraria ver seus desenhos. Eu te amo muito, muito mesmo, sua avó. Enviei o cartão postal para o endereço que Vivien me dera na carta. Não sei se Austin recebeu. Não houve resposta. Em agosto, completei 79 anos. Não esperava parabéns do Hugh e da família dele, e realmente não houve nenhum. Comemorei meu aniversário modestamente com alguns amigos próximos no restaurante onde Kenneth e eu íamos todos os anos. Naquele dia, Marjorie me deu um lindo cachecol, Leonard uma garrafa de um bom vinho, e minha ex-colega de trabalho Irene um livro sobre jardinagem. Conversamos sobre música, política e planos para o outono. Ninguém mencionou o Hugh ou meu drama familiar. Pessoas gentis entenderam que esse assunto era doloroso para mim. Depois do jantar, já em casa, sentei-me longamente na minha cadeira favorita, folheando álbuns de fotos. Hugh aos 5 anos, na esteira, feliz com sorvete espalhado no rosto. Hugh aos 12, exibindo orgulhosamente sua primeira bicicleta. Hugh aos 18, em seu terno de formatura, com um sorriso tão tímido quanto o do pai. Onde e quando tudo deu errado? Quando meu doce e gentil menino se transformou em um homem egoísta e calculista, pronto para processar a própria mãe? Foi minha culpa. Talvez eu o tenha mimado demais quando criança, atendido a todos os seus caprichos, não ensinado o valor do dinheiro e do trabalho. Ou foi a influência de Perry, seu materialismo, seu desejo por status e ostentação? Ela sempre queria mais, uma casa maior, um carro melhor, coisas mais caras. E Hugh, sem força de vontade, querendo agradar a esposa, a seguiu, mesmo que isso significasse viver além das suas posses. Ou talvez seja apenas que as pessoas mudam, crescem, se afastam dos pais e começam a vê-los de forma diferente, não como protetores amorosos, mas como um recurso a ser utilizado. De qualquer forma, tive que aceitar a realidade como ela era. Meu filho e sua família romperam todos os laços comigo. Eles me culpam pelos seus problemas, me responsabilizam pelos seus infortúnios e provavelmente nunca me perdoarão por parar de financiá-los. Com esse pensamento, fechei o álbum e o coloquei de volta na prateleira. O passado não podia ser mudado, mas o futuro ainda estava em minhas mãos, e eu não ia passar o resto dos meus dias em arrependimento e automutilação. Em setembro, decidi revitalizar o jardim. Plantei novas roseiras, fiz um escorregador alpino, encomendei móveis de jardim, um banco confortável sob uma macieira velha e uma pequena mesa para chás ao ar livre. Trabalhar no jardim sempre me acalmou e me ajudou a organizar meus pensamentos. Certa vez, enquanto podava rosas, ouvi a voz de uma criança: vovó. Virei-me e vi Austin parado no portão. Ele havia crescido ao longo dos meses, perdido peso, mas seus olhos, os olhos de Hugh, me fitavam com a mesma franqueza infantil. Austin. Larguei a tesoura de poda e corri até ele. Como você chegou aqui? A vovó Vivien me trouxe. Ele apontou para um carro estacionado um pouco mais adiante na rua. A mãe de Perry estava lá dentro, nos observando com uma expressão tensa. Ela disse que eu poderia te ver por um tempo. Abracei-o, sentindo o cheiro familiar do seu cabelo, agora o cheiro de shampoo de maçã misturado ao cheiro de sabão em pó barato. Que bom te ver, querida.
Vamos entrar. Fiz uma torta de maçã hoje de manhã. Ele me seguiu, olhando ao redor com curiosidade, como se estivesse vendo minha casa pela primeira vez. Ou talvez ele simplesmente tivesse esquecido a aparência do lugar. Crianças esquecem rápido. Sentamos na cozinha, comendo bolo e tomando chá com leite e açúcar para ele, como ele gostava. Austin falou sobre sua nova escola, sobre os amigos que tinha feito, sobre a aula de arte que frequentava depois da aula. Também aprendi a tocar piano, disse ele, orgulhoso. Tem aula de música na nossa escola, e a professora diz que eu tenho jeito para isso. Que maravilha, querida, sorri. Seu avô também adorava música. Ele tocava violão, sabia? Ele fez isso? Austin arregalou os olhos. Você está com o violão dele? Sim, está no sótão, mas é grande demais para você agora. Talvez quando você for mais velho. Não terminei a frase. Quem sabe se o verei novamente depois desta visita? E a mamãe e o papai? Perguntei cautelosamente. Austin deu de ombros. Eles estão bem. O pai trabalha muito. Eu não o vejo muito. E a mãe? Ele hesitou. A mãe fica muito triste e briga com o pai. Eles acham que eu não consigo ouvir, mas eu consigo ouvir tudo através da parede. Meu coração doeu. Pobre garoto, tendo que ouvir os pais brigando. Por que eles estão brigando? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Sobre dinheiro, disse ele. Sempre sobre dinheiro. Mamãe diz que papai deveria arrumar um emprego melhor, e papai diz que mamãe gasta demais. E aí eles falam de você. Ele parou de falar, olhando para mim com preocupação. O que dizem sobre mim, Austin? Coisas ruins, sussurrou ele. Mamãe diz que você é mãe egoísta, e papai diz que você nos traiu, mas eu não acredito neles, acrescentou apressadamente. Eu sei que você é boa. Senti um nó na garganta. Estendi a mão e acariciei sua bochecha. Obrigada, querido. Sabe, adultos às vezes dizem coisas ofensivas quando estão chateados ou com raiva. Não significa que sejam realmente sinceros. Então por que você não vem mais aqui? Perguntou ele. Por que não vamos à sua casa no Natal como costumávamos fazer? Como explicar relacionamentos adultos complicados para uma criança de 6 anos? Como falar sobre traição, sobre ser usada, sobre palavras amargas que não podem ser apagadas? Às vezes, os adultos brigam, Austin, eu disse gentilmente. E eles precisam de um tempo para se acalmar e se reconciliar, mas eu sempre te amarei, aconteça o que acontecer. E você sempre pode vir me visitar, se quiser. Ele assentiu, mas ainda havia preocupação em seus olhos. As crianças sentem a tensão entre os adultos, mesmo sem entender o porquê. Uma hora depois, Vivien veio buscá-lo. Ela parecia desconfortável e evitou me olhar nos olhos. Obrigada por deixá-lo te visitar, disse ela baixinho. Ele sentiu muita falta. Ele pode vir quando quiser, respondi. Ficarei sempre feliz em vê-lo. Ela sentiu, mas não disse nada. Percebi que aquela visita provavelmente fora iniciativa dela, não de Hugh ou Perry, e que eles provavelmente ficariam incomodados ao saber disso. Depois de me despedir deles, voltei para o jardim. Continuei podando as rosas, mas meus pensamentos estavam distantes. Pensei no meu filho e na esposa dele, na nova vida difícil deles, em como as coisas poderiam ter sido diferentes se eles tivessem me valorizado por algo mais do que apenas o meu dinheiro. À noite, sentei-me longamente no banco novo sob a macieira, olhando para as estrelas riscando o céu que escurecia. O ar de setembro estava fresco, com o cheiro de maçãs maduras e flores murchando. Senti uma estranha mistura de emoções, arrependimento por as coisas terem acontecido assim, mas também alívio por não precisar mais ser um apoio financeiro para pessoas que não me valorizavam como pessoa. A amargura de perder o contato com meu filho e meu neto, mas também a paz de espírito de saber que fiz a coisa certa ao proteger minha dignidade. Talvez um dia Hugh perceba que eu não fiz isso por vingança ou ganância, que o dinheiro nunca foi mais importante para mim do que um relacionamento, que eu só queria fazer parte da vida deles, da família deles, não como um caixa eletrônico, mas como uma mãe e avó amorosa.
E, enquanto isso, eu tinha minha vida, meus amigos, meu trabalho, meu jardim, minhas lembranças de Kenneth e os anos felizes que passamos juntos. Meus planos para o futuro, talvez não o que eu havia imaginado antes, mas ainda cheios de possibilidades. Afinal, 79 anos não são o fim da estrada. São apenas mais uma etapa, mais um capítulo no livro da vida. E quem sabe o que as próximas páginas dirão. Com esse pensamento, levantei-me do banco e fui para casa. Amanhã seria um dia agitado, uma reunião com um cliente, um almoço com Marjorie, uma noite na orquestra sinfônica. A vida continuou, não importa o que acontecesse. E talvez um dia ela trouxesse Rio à minha porta novamente, não com exigências ou acusações, mas com um desejo sincero de reconstruir o que havia sido destruído. E então eu o encontraria de coração aberto, pronta para perdoar, mas não para esquecer. Enquanto isso, viverei minha vida com dignidade, paz e a realização do meu próprio valor. Uma vida sem espaço para exploração ou desrespeito. Uma vida que mereço depois de todos esses anos cuidando dos outros. E se Rio algum dia perceber isso, bem, minha porta sempre estará aberta para ele, mas em termos diferentes, em termos de respeito mútuo e amor, não de dependência financeira. Porque uma família de verdade não é feita de aproveitadores. É feita daqueles que sabem dar e receber com gratidão, daqueles que apreciam não apenas a ajuda material, mas também a própria possibilidade de estarem próximos, de compartilharem alegrias e tristezas, de fazerem parte da vida um do outro. E se Rio algum dia perceber essa verdade simples, talvez nossa história continue. E se não, bem, eu fiz tudo o que pude. E agora posso seguir em frente com a consciência tranquila e o coração em paz,